Olá, eu sou o Nelson Fernandes e tenho aqui comigo Renato Ferreira, docente da Universidade de Fernando Pessoa, a quem, antes de mais, agradeço por ter aceitado dar esta entrevista. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Falemos então de um tema que sei que lhe é muito querido, a rádio. Qual considera ser a responsabilidade social da rádio nos dias de hoje? A responsabilidade social... A rádio não é um meio único, como todos nós sabemos, é um dos que se insere no universo comunicacional, na sociedade em que vivemos, e tal como os restantes meios, a rádio tem a obrigação, tem esse privilégio de ser uma espécie de arena, de ringue, em determinados cenários, em determinados contextos, acaba por ser quase um ringue com adversários a degladiarem-se, por conquista de certo tipo de poder, de status, etc. e tal, mas numa concepção benigna que eu tenho da rádio, pretende e deve ser um fórum em que cria condições para que o espaço público tenha mais um palco. E nesse espaço público deve, e acontece também com a rádio, a convivência humana, o interrelacionamento em que, quer seja a nível local, quer seja a nível nacional, as pessoas têm a oportunidade de comunicar entre si, de contarem aos outros desta família humana o que é que andam a fazer e, tal como a televisão, onde nós estamos neste momento, é uma janela para o mundo, para aqueles que têm companhia, para além da rádio, e muitas vezes, sendo companhia, para as pessoas que não têm essa companhia tão recorrentemente. Portanto, a rádio é o universo em si, dava muito para falar sobre a rádio, mas, grosso modo, numa introdução minha, penso que é o aspecto mais importante. É um espaço comum, um espaço de partilha entre nós, cidadãos. E até que ponto, no seu entender, as pessoas estão motivadas para ouvir a rádio? Cada caso é um caso, já diz a psicologia, mas motivadas para ouvir a rádio. A rádio tem concorrentes em termos do universo comunicacional. A televisão é certamente o adversário mais poderoso e com a digitalização e o online ganham mais adversários, mais concorrentes. Mas eu penso que a magia da rádio, e agora falo da magia da rádio não de quem a faz, também há a magia da rádio de quem a faz, o chamado bichinho da rádio, mas em termos de quem a ouve, penso que é companhia. Em determinados contextos, em determinados cenários, por exemplo, no carro, em viagem, mas mesmo assim em casa, penso que há uma magia de criação de cenários que o locutor, ou mesmo um jornalista de rádio, consegue criar na mente dos ouvintes, que é única da rádio. São características únicas da rádio. E a ausência da imagem, que dizem que vale por 1000 palavras, é uma das características que puxa a que seja diferenciadora a rádio no tal universo comunicacional que eu falei anteriormente. E qual considera então Mas ser? essa experiência é subjetiva. Cada um vai à rádio buscar aquilo que entende ser o que lhe serve melhor. Eu traço a dicotomia, enquanto Renato, de ir buscar à rádio a música para diversão e a informação para saber o que é que acontece no mundo. Outras pessoas irão por outros motivos e para outros objetivos. E assim sendo, qual considera ser o principal ingrediente para bem comunicar em rádio? Enquanto fazedor de Fazedor de rádio, sim, enquanto... A clareza. Que o é, não é? Que o faz. Sim, faço rádio. Tenho um programa aos sábados, numa rádio local, mas eu acho que a clareza é transversal aos diferentes papéis que nós podemos ter dentro de uma rádio. A clareza. Fazemos-nos entender perante o ouvinte. Sermos entendíveis. Não haver ruído, para além do ruído natural que existe em todos os processos comunicacionais, é a clareza. Depois, claro, o jornalista tem que ser claro de uma determinada maneira, o entertainer tem que ser claro à sua maneira, com registros diferentes, com objetivos diferentes, mas a clareza em rádio, também noutros ambientes comunicacionais, mas na rádio, a clareza para que o processo de comunicação do emissor para o receptor, sem querer tornar-me aqui esquemático, a rádio é magia, é muito mais do que uma mensagem a passar do emissor para o receptor,
Mas para responder diretamente à sua questão, diria a clareza. Muito bem. Para começar. Há algum tempo atrás anunciava-se a morte da rádio. A rádio, digamos, que estava dada como extinta. Video Kill the Radio Star. Tal e qual, mas não. Que poder, que ingrediente secreto tem a rádio para continuar a existir? É teimosa, se calhar. Teimosa. A rádio, se calhar, é teimosa e consegue entranhar-se nos nossos corações, falando romanticamente, porque consegue fazer-nos companhia, provavelmente, em situações que a televisão não consegue, que pede de nós uma atenção muito mais constante, 100% de foco na mensagem. A rádio é companhia que nos permite, tal como o fenómeno, que já não é novo, mas tem alguns anos, dos podcasts, permite-nos tê-la, a rádio, como companhia, mas podendo nós estar a fazer algo mais. O exemplo mais não diria paradigmático, mas melhor que me ocorre neste momento é o estarmos a conduzir, e a rádio é a companhia, podemos estar em casa a cozinhar e eu mal, e a rádio é a companhia, ou seja, não nos pede o afunilamento da atenção total. Isso pode ser um ingrediente, pegando na palavra da sua questão, para não ter perdido a sua magia. Em termos quantitativos, pelo menos em Portugal, penso que, pelos últimos dados que tive acesso, nunca se ouviu até tanta rádio. E penso que, se novos meios de comunicação social chegarem, portanto, tivemos a rádio, depois veio a televisão e disseram que ia estragar a rádio, não estragou. Depois, com o digital, talvez seja agora. Não. Agora vamos ver qual é o próximo passo a nível comunicacional da civilização humana, para sabermos se a rádio vai aguentar-se. Eu espero que sim, porque há pouco falei-lhe do tal bichinho, eu tenho e gostaria de poder continuar a contribuir para que a rádio não morresse, e assim farei. A minha pergunta, a última, era precisamente essa: qual considera ser o futuro da rádio? A rádio começou, não antes dos jornais, obviamente, bem depois dos jornais, mas neste fórum que eu falei na minha primeira resposta, do mundo da comunicação, adaptou-se às entradas dos novos meios de comunicação social. E no futuro, a sua pergunta é... Qual acha que vai ser o futuro da rádio? O futuro da rádio é continuar a adaptar-se. Por exemplo, utilizando o meu exemplo prático, de 2001 a 2006 fiz 5 anos de rádio e nunca fui transmitido via Facebook. O Facebook existe desde 2004, mas nunca fiz uma transmissão via Facebook. Fazia rádio e pronto, ninguém me conhecia a minha cara. E era o áudio, era o som, era a magia do locutor que está num estúdio a transmitir a sua voz e música, a sua seleção, etc. e tal. Atualmente, quando faço rádio, transmito, por exemplo, o vídeo também. Ou seja, a rádio tem vindo a buscar elementos de outros contextos para se reinventar. O futuro, pelo menos a mim só, não pertence. Vamos ver que outros inputs a rádio irá receber. Mas a base continuará a ser a mesma, que é o locutor ou o jornalista, o comunicador, com o microfone à frente, imaginando na sua cabeça que tem um público que o está a ouvir. E esse público, potencialmente, é o mundo inteiro. E essa magia de nós abrirmos o microfone, levantarmos o canal e dizermos agora vão estar a ouvir-me. E pode ser o mundo inteiro. Normalmente não é. No meu caso, então, de certeza que não. Mas essa magia de saber que estamos a ser ouvidos, pelo menos, às vezes vistos, mas ouvidos, essa magia, quer da parte do emissor, principalmente, falando da minha experiência, quer da parte do receptor, que vai buscar magia também à rádio, isso penso que nunca se perderá. Portanto, Nelson, obrigado por me ter entrevistado e desafio todos, as que nos estejam a ver e a ouvir, a procurarem a magia da rádio, quer enquanto ouvintes, quer enquanto comunicadores também, experimentando o universo da rádio, levantando esse canal para sentirem essa adrenalina. Professor Renato Ferreira, eu é que agradeço, muito obrigado por esta entrevista, pelas suas respostas tão relevantes e pelo tempo disponibilizado. Bem-aja. Obrigado. Obrigado.